Momento de reflexão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados ouvintes, com muita alegria estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro do nosso programa Graça e Vida, a quem agradecemos a Deus, né? Porque ao que ou pelo que agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Meus amados ouvintes, nós estamos tratando sobre os últimos dias da história humana, segundo as Escrituras, e abordamos já as semanas passadas os últimos dias de preparação, e ontem demos início aqui ao segundo tópico desse assunto, que é o arrebatamento, pois estamos tratando do tema o arrebatamento, ainda temos a tribulação. O quarto ponto será a grande tribulação, o quinto, o anticristo, o sexto ponto, o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear, sétimo ponto, o milênio, o oitavo, o juízo final, e o nono, os novos céus e a nova terra. Como disse Jesus, eis que cedo venho, e o meu bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E queridos ouvintes, ontem nós introduzimos o assunto, o tema, o arrebatamento, com base em primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Ontem tratamos aqui, você que nos acompanhou, do que significa arrebatamento. O significado vem do grego harpazo e quer dizer apoderar-se, levar consigo, arrebatar, arrancar, tomar com força. E concluímos com o seguinte comentário: esse evento, o arrebatamento, que é a tirada do povo de Deus da terra, está descrito aqui onde lemos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, como também no capítulo 15 da primeira carta, que também o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e esse evento refere-se à ocasião em que a igreja do Senhor Jesus será levada da terra para encontrar-se com ele nos ares, conforme lemos. O arrebatamento abrange apenas os salvos. E concluímos ontem com duas interrogações: quem é a igreja? Quem são os salvos? Porque esse evento vem para a igreja como bem para os salvos. E, junto ao irmão Hanoi, nós vamos dar sequência, irmão Hanoi. Quem é a igreja ou o que é a igreja? Irmão Hanoi conosco, vamos aqui, como a gente tem feito nesses últimos dias, participativamente. Irmão Hanoi. Amém, irmão Márcio Luiz. A paz do Senhor mais uma vez a todos os ouvintes. Glória a Jesus. E querido, como sempre, aqui já tem se feito assim, sempre procuramos o significado das palavras, né? E a primeira pergunta aqui que se diz é: quem é a igreja? Quem é a igreja? E fomos buscar aqui o significado da palavra igreja, que nos diz assim, que vem do grego eclesia. Creio que essa é a pronúncia, né? Igreja significa que vem do grego eclesia, assembleia, né? Reunião, derivado do verbo ekalain. Creio que também essa seja a pronúncia, né? Isso também tanto não nos importa. É verdade. Formada por para fora. Amém? Mais à frente, queridos, entendamos assim que significado, não é isso? Procurando sempre o significado das palavras, né? Para entendermos melhor. Igreja vem do grego eclésia, assembleia, reunião. Entrou em uso muito antes do início do cristianismo. Ou seja, a palavra igreja aparece no Novo Testamento
pela primeira vez no livro em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, no verso 18, né? Num evento conhecido como Confissão de Pedro. Olha o que nos diz Mateus 16, verso 18, que nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha aí, amados ouvintes, onde ocorre esse evento que se fala em igreja pela primeira vez aqui no Evangelho. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. Amém. Então, meu irmão Hanoi, então a gente está vendo o que é a igreja? É uma reunião de pessoas, né? E tem essa questão tirada para fora, né? Que também envolve a segunda parte do nome, chamar, né? Chamada. Então, como também já ouvimos, a igreja, irmão Hanoi, logo são pessoas tiradas para fora. De onde e do que? Queridos ouvintes, pessoas tiradas do mundo, que são tiradas de dentro, aí é a linguagem totalmente espiritual, mas é verdade. Glória a Jesus. Tirada do mundo, tirada para fora. Isto vamos procurar simplificar. Queridos, é os que creem em Cristo Jesus, conforme o pastor estava falando ainda há pouco, citando Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, 11 e 12, onde está escrito: veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E eu creio que podemos dizer, deu-lhe o poder de ser igreja. Quem ouve e crê. Desculpa a intervenção, mas... Nada, irmão. Graças a Deus. Exatamente isso, como o irmão já falou. No contexto bíblico, o termo igreja designa a reunião de pessoas, ou seja, pessoas ali reunidas em um só nome, em um só propósito. E quem? Em Cristo Jesus. Uma vez que igreja, como já diz o nosso comentarista de muitas lições e pastor Claudionor de Andrade, ele sempre enfatiza isso, que a igreja é o corpo místico de Deus, de Jesus Cristo na terra. Como o irmão já explicou e já deixou claro, que é aqueles que creem em Cristo Jesus. Tem outras coisas aqui adiante, irmão, né? Você pode aqui passar. Claro, igreja também é... Depois do versículo, né? Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso aqui daria meia hora de conversa, mas vamos focar na igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na sequência, nós temos o que mais? Querido, aqui como já foi claro que é sempre tirado no contexto bíblico, né? Algumas vezes esse nome, ou seja, o mesmo no assunto que estamos falando, algumas vezes associado a uma doutrina específica, como por exemplo, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Citadas na palavra do Senhor, né? O livro de Apocalipse, pelo apóstolo João, no livro do Apocalipse, né? Como já falei, que são castigadas ou elogiadas de acordo com uma doutrina central. Ou com o procedimento que ela toma, adota, né? Interessante. Uma vez que são reuniões de pessoas reunidas em Cristo, não é isso? Então, irmão, digamos, podemos aqui meditar e refletir, quem pode se tornar igreja? Querido irmão Luiz, respondendo simplificadamente, né? Para melhor dizer, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Pois, se o irmão permite, já citando um verso. Certeza. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, se não me engano, o verso 16, nos diz assim: não sabeis vós que Deus, né, ou Altíssimo, não habita em templos feitos por mão de homens. Verdade. Quando se fala igreja, a pessoa pensa logo em templos, ou seja... construção. Isso. Mas a igreja aqui é espiritualmente, como já falamos, é o corpo místico de Jesus aqui na terra, uma vez que cremos nele. Amém.
Uma vez que o ser humano crê em Jesus Cristo, ele é constituído igreja do Senhor. E olhando para a palavra, irmão Hanoi, quem compõe a igreja, como diz até a Bíblia, não são os nobres, não são muitos os nobres, diz, eu acho que é Tiago, apóstolo Tiago falando, vede, irmãos, que não são os ricos, os nobres, os sábios. Aí, quem na verdade mais compõe essa igreja? Como se diz, os marginalizados e os da sociedade, os marginalizados e aqueles que excluídos, sempre excluídos, porque o próprio Jesus diz assim, ele sempre chama a esses pequeninos, pobres, aqueles que mancos e aleijados, me lembrando daquela exatamente palavra. Todos aqueles que são excluídos da sociedade, a Jesus lhe chama para ser igreja. A gente pode lembrar da mulher adúltera, um exemplo tremendo de Deus e da sua misericórdia, mostrada em seu Filho Jesus, uma vez que aquela mulher foi pega em adultério. Isso, já era uma prostituta, como se já excluída totalmente, acerca de que até ser ponto de ser morta, apedrejada. Tem um outro caso que esse caso da mulher adúltera que nós demos uma pincelada agora, do capítulo 8 de João. Mas tem aquele outro caso de outra mulher adúltera que chorou nos pés de Jesus e que, regou-lhe com lágrimas os pés, lavou e enxugava com os cabelos, e disse que era uma pecadora. E em pecadora, por interpretação, era uma mulher. O Zaqueu da vida, e tantos e tantos e tantos outros. Sentou à mesa, Jesus sentou à mesa ao lado de publicanos e pecadores. Exato. Aí vemos, queridos, que uma vez que você crê em Jesus Cristo, você é igreja. Eu coloquei aqui, irmão Hanoi, que igrejas são os comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aí eu vou ler e você fala, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, verso 8 e 10 diz: E havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo ou nação, de toda a língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que coisa tremenda. Aí eu digo, querido, os que em sendo chamados, atende o chamado. Glória a Deus. Os que sendo chamados, e atendem ao chamado, como o irmão bem colocou, diz assim: os que sendo chamados seguem, pois todos são chamados, porém nem todos atendem o chamado ou seguem. Uma vez que já dissemos aqui, verso, mais uma vez, Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no verso 11, capítulo 11, e verso 28. Olha o chamado aqui de Jesus Cristo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Quem não é cansado e oprimido? E eu vos aliviarei. Meu querido, engrandecido seja Deus. É maravilhoso a palavra do Senhor. E aí, como já foi dito, queridos, todos são chamados, porque quando Jesus está dizendo isso, entendemos que ele chama a mim, a você que está ouvindo, a nós. Você pode dizer: como é que ele chama, irmão? Você está ouvindo agora. Está se efetuando nesse exato momento o chamado para você. Se você vai atender ou não. Porque está escrito em Romanos, glória a Jesus, capítulo 10, não me lembro bem o verso, mas nos diz que a fé vem pelo 17. Ouvir, verso 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Essa palavra. A palavra que aqui está sendo de segunda a sexta anunciada, que é o Evangelho
de Jesus Cristo, esse que nos traz a salvação. Aleluia. Queridos ouvintes, nós temos aqui 4 pessoas que foram chamadas e que atenderam. A Bíblia fala de muito mais de outras pessoas. Mohanoi pode citar para nós aqui. Querido, sendo bem enfático assim, rápido, podemos dizer o carcereiro. Tá? Uma vez que ele ali, estando ali em uma situação, vamos dizer, bem ruim, mas eu creio que naquela passagem ali, uma vez que o acontecimento daquele, ele perguntando àqueles homens, o que deveria fazer para ser salvo, e aqueles homens disseram: crer no Senhor Jesus. Entendo que isso é uma chamada também, pois eles disseram de bate-pronto assim: crer no Senhor Jesus. E já falamos aqui diretamente que aquele que crê em Jesus é constituído igreja e filho de Deus, é verdade. E filho de Deus. Então, uma das chamadas. Ou o próprio Zaqueu, onde ele estava ali por curioso, olhando quem passava, o Salvador. Aí Jesus olha para ele e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eis Jesus chamando, querido, e hoje à noite, neste momento, ele também está. Olha, amados ouvintes, além desses exemplos dados aqui pelo nosso irmão Hanoi, vejamos isso. Mateus também, capítulo 4, verso 18 a 20. E Jesus, andando junto do mar, ou junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos. Quem? Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. No primeiro momento, Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Aí Jesus disse para ele: vinde após mim. Olha o chamado. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E olha o que diz, amados ouvintes. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Aí temos a chamada e o atender a chamada. E na sequência diz: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, que eram Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que até Zebedeu estava ali consertando as redes. E Jesus, passando, disse a eles, chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Então, assim como tem os que são chamados e não ouvem, e os que ouvem e não atendem, tem esses citados que ouviram e atenderam. E aí, querido ouvinte, para a sua reflexão, você é chamado, você está disposto a seguir? Você quer tornar-se igreja para então ser participante do arrebatamento? Porque o foco é esse. Nós estamos tratando do arrebatamento e, como foi dito, o arrebatamento ele é para a igreja e para os salvos. E amanhã, permitindo Deus, trataremos sobre quem é os salvos, se tem isso, segundo a Bíblia, e tem, com certeza tem. Nós estamos vendo que a igreja é um povo que ouve a palavra e dá crédito. Glória a Jesus. Mediante tudo isso que o irmão tem falado, o próprio Jesus, a revelar ali o livro de Apocalipse a João, ele nos descreve algo e ele mesmo diz: escreve as igrejas, assim como ele estava, assim como estamos falando a igreja. E se eu não me engano, não, tenho certeza, no capítulo 3 de Apocalipse, verso 20, tanto serve para nós, ou seja, quando eu digo nós, aqueles que já cremos, entende? Aquele que já é constituído igreja por Jesus Cristo, uma vez que confessa a fé em Cristo. Mas também eu creio que isso cabe a mim e a você, ou seja, se encaixa no contexto aqui. Qualquer que ouve, né? Ou seja, ele escrevendo à igreja de Laodiceia, se eu não me engano, ele nos diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, mais um chamado. Verdade.
como se dá isso? É como já dissemos, tudo é pelo ouvir. Jesus disse, quem ouve a minha palavra, isso que estamos aqui, né? Já estamos há quase 20 minutos falando sobre isto. Então, querido ouvinte, você que está ouvindo, Jesus disse, quem ouve João, 20 minutos estamos aqui falando, João capítulo 5, verso 24. Jesus falou assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Nós citou há pouco, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, meu querido, está se dando o chamado. Você que está ouvindo, Deus está mostrando por através das Escrituras e aí usando a nós, sim, que estamos aqui lhe expondo a palavra e nisso, no momento em que você ouve, isso também, irmão Hanoi, faz nos lembrar que está aqui sendo se concretizando também o ministério da reconciliação que Deus dá. Aleluia. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e Paulo diz, e nos deu também o ministério da reconciliação. A palavra de Deus é tremenda. Glória a Deus. E tudo isso que temos ouvido, amados, para afirmar você dentro da palavra de Cristo. Como que eu, ou seja, todo aquele que crê, pode dizer que é igreja? Por que podemos dizer isso? Porque também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, ele nos diz, ou não sabeis vós que nosso corpo é templo e morada de Deus? Então, meu irmão, e a você, amado ouvinte, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele quer morar no que ele quer morar naquilo que ele criou, que fomos nós. Glória a Jesus. Então, uma vez que você confessa Cristo, o Espírito Santo de Deus vai habitar em você e você vai ser igreja de Cristo. Queridos ouvintes, você é membro dessa igreja? Não estou falando de uma denominação. Você é membro da igreja de Deus? Você pode se tornar, crendo em Jesus Cristo. Glória a Jesus. E quem são os salvos? Porque o arrebatamento vem para a igreja. E quem são os salvos? Hanoi, considerações finais, já estouramos aqui. Oh, aleluia. Falar da palavra de Deus é algo tremendo, irmãos. E mediante tudo isso, que você medite em tudo que aqui foi falado. Se possível, tiver anotado, também é bom. E lembre-se que... Vamos postar isso no... Tudo isso eu ia falar agora. Tudo isso, meus queridos, está aí nas redes sociais. Para quê? Para que você medite na palavra do Senhor. E tome por base sempre a Bíblia. Verdade. Examine a palavra do Senhor para você entender, porque esse é o desejo de Deus. Tanto de te salvar, como que você conheça a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E aqui eu já agradeço a oportunidade que o irmão mais uma vez nos dá. Também querendo mandar aqui um beijo, né, para minha mãe Osana. Glória a Jesus. Que creio que ela está nos ouvindo neste momento. E a todos vocês, amados ouvintes, que está ouvindo, creia nessa palavra, pois ela é digna de toda aceitação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Glória a Jesus. E amanhã continuaremos. Quem são os salvos?